Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãs, irmãos, Deus seja convosco. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia. Eu não sei fingir costume mesmo, estou nervosa, mas o nome do Senhor será glorificado, amém? Está comigo meu esposo, me acompanha em tudo sempre. Me acompanha em tudo sempre, o maior incentivador, aquele que acreditou no meu ministério quando nem eu mesma acreditava. Abaixo de Cristo é Ele. Então, obrigada por estar aqui, amor. Te amo, viu? Abra sua Bíblia comigo, no tema que o Senhor confiou ao nosso coração. Eu e a Simone desenvolvemos um relacionamento, para a glória de Deus, muito próspero, né? Uma amizade muito bonita. E o tema que o Senhor confiou ao coração dela e confirmou ao meu coração, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 21. Glória a Jesus. Muitas coisas aconteceram hoje, irmãs. Muitas coisas. Para que eu não conseguisse chegar até aqui. Se eu contar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então eu creio que se nós estamos aqui reunidas hoje, foi porque Ele permitiu. Amém? E se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito extraordinário para a nossa vida hoje. Capítulo 27, versículo 21, vai dizer o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso temerem-me, atendido, e não partir de Creta. Em outras traduções, era necessário que tivesseis me ouvido. E não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda. Mas já agora vos aconselho, tenham bom ânimo. Em outras traduções, tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Irmãs, que palavra maravilhosa, né? Nós que somos apaixonados pelas Escrituras, a gente se refere a esse texto com uma única frase, e é a frase que está no cartaz da noite de hoje, né? Solta o cabo da nau. E por que essa frase foi atribuída a esse texto? Porque num ponto dessa viagem, né, tão tribulosa que foi, alguns dos que estavam com Paulo nessa navegação decidiram pegar os botes que estavam dentro do barco e sair do barco e deixar os outros companheiros à deriva. E quando isso vai acontecer, Deus dá uma revelação a Paulo e eles simplesmente desistem de enganar os seus amigos, os seus companheiros de viagem. Mas nós temos que nos atentar ao contexto de tudo que está acontecendo. Nós sabemos que Lucas é o escritor do livro de Atos, né? Ele escreve o Evangelho de Jesus e quando ele vai escrever a narrativa do Evangelho, ele tem a intenção, bem como também a obra de Atos, de reanimar a fé de Teófilo, que significa amigo de Deus. Os estudiosos acreditam que pode ser que não seja apenas para uma pessoa o destinatário dessa carta, mas que seja para todos os crentes, todos aqueles que estão com a sua fé abalada. E quando Lucas ele vai escrever
os textos a qual Deus e o Espírito Santo colocou em seu coração, ele vai começar a narrativa sempre se referindo a Teófilo, dizendo: eu te digo essas coisas para reanimar a fé que é em ti. Eu te digo essas coisas para que creia que Jesus verdadeiramente é o Cristo. E no livro de Atos ele vai começar a narrativa dizendo: eu descrevo essas coisas, ó Teófilo, para que saibas que o Jesus que foi morto no livro anterior que eu escrevi a ti, agora ele está ressurreto, vive ainda no meio de nós, ainda que tenha sido tomado e levado, ele ainda está operando. A intenção de Lucas era passar para os escritores a seguinte visão, de que Jesus, ainda que não estivesse presente fisicamente, ainda que ele tivesse sido elevado aos céus e deixado os seus discípulos em Jerusalém para ser revestidos de poder, ele ainda estava operando através deles. Eu tenho uma notícia para você que está nessa live, para você que está presente neste culto. O Espírito Santo de Deus me impulsiona a te dizer: Jesus é o mesmo hoje, foi o mesmo ontem e será eternamente. Ele ainda continua operando milagres. O Jesus que curou cegos pode curar você hoje. O Jesus que expulsava demônios pode libertar a sua casa hoje. O Jesus que multiplicou pães e peixes pode tomar conta das suas finanças hoje. Ele é fiel para terminar a boa obra que começou em nós, porque ele não mente, ele não falha, ele é fiel. Aleluia, aleluia. E qual é a ótica de Lucas em Atos? A ótica de Lucas é a seguinte: Teófilo, Jesus foi elevado aos céus, mas ele deu um destino para todos aqueles que o servem. Qual? Permaneçam em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. E essa é uma característica que a gente tem que se atentar, porque quando Jesus ele faz essa narrativa, ele dá essa orientação, ele deixa claro de que o Espírito Santo, acima de todas as funções que ele tem, que é consolador, que é amigo, que é aquele que interpreta as nossas lágrimas diante de Deus, ainda que não saia da nossa boca uma só palavra, a intenção de Jesus, acima de tudo, é dizer para nós que estamos presentes aqui hoje, é que o Espírito Santo de Deus, ele tem todos esses adjetivos, mas ele transfere a nós o seu poder. E ali eles permaneceram e foram cheios do poder. E a ótica de Lucas em Atos é dizer a Teófilo o seguinte: Teófilo, Jesus foi, cumpriu a sua promessa. Nós somos cheios do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva está crescendo. Muitos milagres estão acontecendo. E esses milagres agora não acontecem através do Cristo em carne, mas o Cristo, através do seu Espírito, opera através de pessoas comuns. Quem era Pedro? Alguém comum. Quem era João? Alguém comum. Quem foi Paulo? Alguém comum, de carne e osso, como eu e você. Qual era a intenção de Lucas? Era dizer que o poder do Espírito Santo pode trabalhar através de pessoas comuns. Talvez a gente não acredita no chamado de Deus para a nossa vida. A gente tem a palavra, a gente tem o norte, a gente tem o destino, mas a falta da fé no nosso coração não nos deixa crer que Ele pode operar grandes obras através da minha vida. A gente atribui o poder à vida do outro, a gente atribui a unção à vida do outro, mas quando se trata da gente, a gente se acovarda. Por quê? Porque a gente olha para a nossa fraqueza e diz: não tem como eu efetuar grandes obras como essa, porque eu sou alguém comum, porque eu tenho muitos defeitos, porque eu tenho muitas falhas, porque eu sou fraco. Mas nós precisamos nos lembrar que no que se trata de fraqueza, Ele é especialista em aperfeiçoar a obra dEle em nós, porque quando pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Sabe qual é o recado de Deus para a nossa vida hoje? Ele vai operar obras maravilhosas através de mim, através de você. Nós fomos chamadas, nós fomos escolhidas. Você tem falhas, eu tenho falhas, mas o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco, mais poder. Quanto menor, maior o nome dele é glorificado. Quanto mais defeitos, mais ele tem prazer em trabalhar no nosso caráter.
ser destruída, que sentiram essa dor, que viram os filhos de vocês serem mortos diante dos seus olhos, vocês que foram fortes o suficientes para aguentar a perca, vocês também verão a glória dessa segunda casa ser maior do que a primeira. Deus me trouxe aqui para te dizer, a glória que Ele vai derramar sobre você, vai encher o ambiente, vai encher o ambiente. Eu não sei se você consegue sentir o que eu estou sentindo aqui, irmão. A gente pode disfarçar qualquer coisa, mas a presença de Deus não tem como disfarçar, e eu não estou conseguindo fingir costume. Ele está aqui no nosso meio. Seja cheio do Espírito Santo, alegre o seu coração nessa noite, porque Ele está falando com você, com as suas falhas, mas é com você, com os seus defeitos, mas Ele chamou você. Ah, mas tem gente melhor, tem gente que ora mais, tem gente que a oratória é muito boa, mas Ele chamou você. Aleluia! Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você não escolheu sem quem é, foi Ele quem te chamou para ser exatamente quem você é. E Ele vai continuar a sua narrativa, passando essa perspectiva maravilhosa. Isso traz esperança ao nosso coração, porque nós ficamos alegres em saber que Jesus trabalha em pessoas como nós. E a igreja começa a crescer, doentes são curados, leprosos são limpos, muitos milagres começam a acontecer ali. Mas no capítulo 9, ele vai relatar a conversão de Paulo. E isso é maravilhoso. Nós já conhecemos a história. Paulo, o maior perseguidor da igreja. Paulo era o verdadeiro serial killer. Se ele visse um cristão na rua, rapaz, estava perdido, tinha que sair correndo. Paulo era terrível. Mas Lucas vai começar a narrar com uma narrativa tão meticulosa. Ele vai descrever tantas coisas, tantos detalhes que nos deixa cheios. E ele vai dizer que o próprio Cristo encontra com Paulo no caminho de Damasco. E quando ele encontra, Paulo é cercado. Quem é Paulo? Paulo é alguém que todo mundo teme. Paulo é alguém que, se fosse nos dias de hoje, se ele tivesse aqui e não fosse convertido, nós diríamos que ele é a personificação do próprio mal. Paulo é um caso perdido para alguns cristãos que olham para ele. Paulo é alguém que não tem perspectiva nenhuma de se render a Cristo, porque os cristãos que conviviam ali e sabiam da sua fama não acreditavam que ele verdadeiramente poderia se render a Cristo. No entanto, quando ele se converte, alguns nem acreditam e tinham até medo de ficar perto dele. Paulo é alguém que aos olhos humanos não tem jeito. Mas a palavra diz que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. E ali ele teve uma transformação. E por que é que Lucas começa a narrar com tanta intensidade a conversão de alguém tão importante naquele tempo e também nos dias de hoje? É porque Lucas quer trazer para o coração do leitor dele que ainda que aos olhos humanos não haja mais solução, que ainda que aos olhos humanos é alguém muito difícil, que ainda que aos olhos humanos seja alguém que é impossível mudar, que ainda que aos olhos humanos é alguém que não tem nenhuma possibilidade de ser transformado, ainda que aos olhos humanos é alguém que não tenha esperança alguma, Jesus pode mudar a história dele. Sabe qual é o recado através do capítulo 9? Jesus não perde nem aquele que a gente acha que está completamente perdido. Aquele que não tem mais jeito, Jesus resgata. Situações que para nós não tem mais solução, Ele transforma. Paulo é alguém que foi encontrado e foi escolhido como um vaso de honra. Então, agora vai começar a sua perseguição. Por quê? Ele vai ser levado ao sinédrio diversas vezes. A intenção dos seus compatriotas é julgá-lo, né? Como é que alguém que estava do nosso lado, estava contra o Cristo que esses homens pregam, agora mudou de ideia e está defendendo esse Cristo? Como assim? Então os seus compatriotas judeus vão procurar matá-lo. Por diversas vezes vão armar para ele ciladas. Mas Paulo
é alguém que vai ter de Deus uma resposta. Quando? Quando ele é levado ao sinédrio, ele começa a defender a sua fé. Ele não vai se render, ele não vai abaixar a cabeça e concordar com tudo que está sendo dito, mas ele vai defender a sua fé. E ele vai começar a dizer: irmãos, eu estou sendo julgado, porque eu creio que Jesus é o Cristo, e que nele está se cumprindo todas as promessas que Deus prometeu aos nossos antepassados. Paulo é alguém persuasivo, Paulo está dando o seu ponto de vista. Ele não está escapando da situação, mas ele faz questão de defender a sua fé. E quando ele defende a sua fé, quem é que está no sinédrio? Os judeus e os gentios. Quando Paulo lança essa questão, algo muito interessante começa a acontecer. Paulo não precisou ir nem contra um e nem contra o outro. Os dois povos começam a se voltar contra si, por causa da fé genuína de Paulo. E eles começam a discutir. Qual é a discussão? Os judeus dizem que Paulo está errado. Os judeus defendem que Jesus não é o Cristo e não é o Filho de Deus, e que ele é um blasfemo. Mas os gentios estão do lado de Paulo e começam a defendê-lo. Engraçado que os judeus são compatriotas de sangue de Paulo. Paulo nasceu, cresceu e conviveu com esse povo. Paulo defendia a teoria deles, Paulo caminhava com eles. Mas quem é que vai se levantar para defender Paulo? Não são os seus compatriotas, não são aqueles que de repente cresceram com Paulo, não são aqueles com quem Paulo desenvolveu relacionamento. Mas quem vai se levantar para defender Paulo no meio do sinédrio são os gentios. Aleluia. Sabe o que é isso? É um povo que não cresceu com Paulo, é um povo que não caminhou com Paulo, é um povo que está ali e vai ser usado por Deus, porque Deus usa quem quer, para defender Paulo de uma acusação que está sendo feita injustamente. Em outras palavras, Deus está usando uma estratégia completamente nova para defender Paulo de acusações injustas. Talvez seria mais cômodo se os judeus que cresceram com ele o defendessem. Trazendo para os dias de hoje, talvez para nós é mais cômodo que os nossos amigos nos defendam. Talvez é mais provável que a nossa família nos defenda. Por isso, quando a gente passa por algum problema, a gente já sabe em quem pensar, porque a gente desenvolveu com essa pessoa o quê? Relacionamento. Mas quem Deus levanta para defender a Paulo não é com quem teve relacionamento com Paulo e nem quem cresceu com ele. Quem Deus levanta é alguém completamente novo. É uma estratégia completamente nova. Fábio, eu não entendi. Vai entender. Deus vai usar estratégias completamente novas para defender você de acusações injustas. O socorro que você espera não está vindo, sabe por quê? Você está olhando para o lugar errado. Deus vai levantar algo completamente novo na sua vida. Você espera o socorro de alguém, esse socorro não chega e você diz: meu Deus, eu estou sozinho, eu vou passar por essa aflição, ou estou passando por essa aflição e não tenho por onde sair, não tenho como correr. Deus está falando para nós que estamos aqui: acalma o seu coração, porque a estratégia que eu tenho para defender você é nova. Eis que faço nova todas as coisas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Deus vai levantar socorro da onde você não imagina. Deus vai trazer gente da onde você não espera para comprar a sua causa e caminhar com você. Se quem está perto não se levanta para te defender, Deus levanta do outro lado para vir ter amizade com você. Se quem está perto não se importa com a sua casa, Deus levanta uma mulher de intercessão para te mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu vou falar, se a sua família não se importa com você, não se preocupa. Ele é o maior amigo que nós podemos ter. Ele dá estratégias novas para nos defender de acusações injustas, porque Ele é Deus. Aleluia! Aleluia! Eis que faço nova todas as coisas. Rios no ermo, caminhos no deserto. O Senhor é Deus de estratégias novas. Novo.
o que está acontecendo é que Paulo vai ter a oportunidade de agora fazer 3 viagens missionárias e escrever algumas de suas cartas. Ele vai viajar com Barnabé. Paulo vai ter muita experiência com Deus, vai passar pela prisão com Silas, vai ser liberto, nós conhecemos a história. Mas no capítulo 27 ele começa a narrar algo crucial que aconteceu em sua história. A narrativa do capítulo 27 é a narrativa da última viagem missionária de Paulo. Por quê? Quando ele voltou da 3ª viagem, já estava tudo armado, tudo preparado para que ele morresse. Mas os gentios continuavam a defendê-lo. Então Paulo vai ter uma ideia. Que ideia? Ele vai rogar para ser apresentado perante César em Roma. E quando ele roga para ser apresentado perante César, os gentios vão fazer de tudo para que isso se cumpra. Então Paulo agora vai começar uma viagem longa com outros escravos. Paulo está sendo levado preso, ele está cativo no capítulo 27. E ele está indo com outros que também estão cativos. E o destino deles é sair da onde eles estavam, de Sidom, até Roma. É uma viagem muito longa. E no capítulo 27, Paulo já começa uma narrativa. E quando a gente vai entrando nesse texto, a gente começa a ver que essa viagem vai trazer muito problema. Ele começa a dizer no capítulo 27 que ventos começavam a assolar o barco. E Paulo é alguém que tem perspectiva. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, o vento, se você estudar a fundo o texto, o primeiro vento que assolou esse barco era um vento muito leve. Era como se fosse uma pequena chuva. E é aí que está talvez a chave para rompermos em nossa vida. Quando esses homens acham que o vento é leve e inofensivo, eles acreditam que podem seguir com o plano. Que plano? De ir até Roma da forma com que eles quisessem ir. Mas a intenção de Deus era que Paulo, antes de chegar a Roma, se hospedasse em Malta, porque ali Paulo tinha um povo que precisava conhecer o poder de Jesus. E eles queriam fazer do jeito deles, né? O centurião e todos que estavam responsáveis por aqueles escravos queriam adiantar logo a viagem para concluir logo o objetivo e acabar logo com isso. E naquele tempo uma viagem, né, uma navegação como estava sendo feita era muito perigosa, né? Hoje os barcos, os navios hoje que nós temos acesso, graças a Deus, muita tecnologia, né? Apesar que se for levar em consideração o Titanic não é muito bom não, né, irmãos? Mas era muito mais perigoso, né? E Paulo vai começar essa narrativa dizendo que um vento leve começava a assolar o barco. E ignorando esse vento que relativamente era leve, eles vão achar que podem prosseguir. E é aí que está a chave talvez para muitos problemas que acontecem na nossa vida. A gente ignora ventos leves, a gente subestima. Lembra das raposinhas? Temos que tomar cuidado, porque as raposinhas entram pelas frestas. E foi assim com esse vento, eles subestimaram. Só que ventos pequenos podem nos levar a grandes tempestades. E isso traz para nós uma perspectiva. Qual? Tem coisas que estão debaixo do nosso nariz, mas a gente ignora, quando na verdade a gente tinha que resolver. Tem problemas que hoje são pequenos e a gente vai empurrando. Quer um exemplo? A minha filha, ela tem 3 anos. E ela tem o costume de usar muita chupeta. Desde sempre ficou na creche. E veio a pandemia, eu perdi o emprego na época, fiquei em casa cuidando dela. E eu reparei que um dentinho dela estava ficando torto. E eu deixei ela continuar usando a chupeta mesmo assim. Irmãs, ela continuou usando essa chupeta, está usando essa chupeta até o dia de hoje. Não consigo tirar essa chupeta. Estou orando para Jesus transformar ela, para me tirar essa bendita dessa chupeta. Sabe o que aconteceu? Era um dente torto, agora são todos. Eu subestimei. É só um exemplo, é bem grosseiro mesmo, é só para você entender. Tem coisas que estão debaixo do nosso nariz e a gente ignora porque é muito pequeno. Mas a chave para a gente não enfrentar tempestades como essa é: trata o vento enquanto ele é pequeno. Trata o problema enquanto você pode. Se tiver que sentar e conversar, senta e conversa logo. Não espera amanhã, resolve isso hoje. E eles ignoraram esse vento, seguiram viagem. Eles trocaram de navio para conseguir concluir a viagem.
E a Bíblia vai dizer que Júlio é um centurião que tinha um carinho especial por Paulo. Ou seja, Júlio era responsável de manter Paulo preso. Paulo era considerado perigoso. Mas a Bíblia diz que Júlio vai agir com bondade. No versículo 3, a Bíblia diz que Júlio vai agir com bondade para com a vida de Paulo. E vai deixar, olha só, Paulo está preso, está sendo acusado de muitas coisas, é considerado perigoso, mas Júlio vai deixar o homem sair, comer com os seus amigos. E a Bíblia diz que Júlio deixou que Paulo fizesse isso para receber dos seus amigos tudo o que ele precisava. Então quer dizer que no meio de um cativeiro, no meio de uma prisão, é em alto mar, é marítima, mas não deixa de ser uma prisão, Paulo vai encontrar um refúgio. Que refúgio? O centurião que deveria mantê-lo preso vai deixar ele sair para ele comer, beber e receber os cuidados que ele precisava com os seus amigos. E isso é lindo demais, porque a gente entende que ainda que a gente esteja no meio de um cativeiro, Deus sempre vai preparar um momento para que a gente receba o que precisa. Deus sempre vai preparar um momento para a gente receber tudo o que necessitamos. E Deus vai preparar um momento de refúgio para as nossas almas. Isso é visto em Ezequiel, por exemplo, capítulo 1. Ezequiel está sendo levado com os cativos. Veja, Ezequiel é sacerdote, é chamado a profeta, ele tem o chamado, é escolhido, mas a sua narrativa no capítulo 1, ele mesmo vai dizer: eu estava junto com os exilados, junto com os cativos, perto do rio Quebar, quando os céus se abriram. Peraí, Ezequiel é alguém que tem chamado, mas está sendo levado preso. Ezequiel é alguém que é chamado para profeta, mas não deixou de enfrentar o cativeiro. Ezequiel é alguém que Deus escolheu, mas está passando por um momento muito difícil da vida dele. Mas o que confortou o coração dele é que mesmo que ele estivesse no meio do cativeiro, ele vai relatar: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você se encontra hoje, eu não sei qual é o cativeiro que te prende, nem que te oprime, mas o Espírito Santo diz ao seu coração: não se preocupe, Deus vai levantar gente como Júlio, só para trazer refúgio para sua alma. Deus vai levantar um momento de refúgio no meio do seu cativeiro, no meio dessa dor, no meio desse desespero. Deus vai preparar um momento para você receber tudo aquilo que você precisa. Não se preocupe, ainda que você esteja preso, Ele já te fez livre. Ainda que você esteja sofrendo, Ele já te comprou. Ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, Ele garante para você refúgio. Fabi, que refúgio é esse que eu não estou entendendo? O momento como agora é considerado um refúgio dele para a sua alma. Sabe por quê? A palavra de Deus diz a respeito de si que ela é viva, que ela é eficaz. Então, se hoje você está aqui, é um momento de refúgio que Ele está preparando para a sua alma. Recebe a palavra que é viva no seu coração, porque ela é eficaz para cumprir tudo aquilo que diz ao teu respeito. Eu não quero me estender, irmãs, mas eu preciso falar o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Aí Paulo está preso, foi solto. Ele já passou por isso, né? Capítulo 16, está enfrentando ali a prisão também do lado de Silas. As correntes caíram, mas Paulo era tão livre que não fez questão de sair da cadeia, gente. Isso é alguém que tem convicção da liberdade que Cristo prometeu a ele. E ele está lá, saiu, comeu com os amigos, recebeu tudo que precisava receber e volta para o navio. E a viagem vai começar a seguir, e eu encerro por aqui. O que acontece nessa viagem? A Bíblia diz que, de repente, veja só, era um vento fraco, eles ignoraram. Ou seja, o vento fraco nos dá a falsa ilusão de que nós estamos seguros. É basicamente quando a gente sabe que está deixando de orar, está deixando de conviver com Deus, por causa da rotina, por causa da correria, e deixa passar. E passa uma semana, 2 meses, 3, 1 ano, e esfriou na fé. Quando viu, o vento que era pequeno já ficou grande. Aí a Bíblia diz que, de repente, um vento chamado Euroaquilão, é um vento que sopra com muita força do Nordeste.
A Bíblia diz que esse vento, ele assolou o barco de tal forma que eles perderam a esperança de sobreviver. O engraçado é que Paulo estava no barco e antes que eles seguissem viagem, Paulo colocou-se no meio deles e disse: caros amigos, é melhor que não sigamos por esse caminho, porque eu vejo que essa viagem vai ter muitos danos e muita perca. Mas quem está no barco com Paulo não vai dar crédito ao que ele está dizendo. O centurião, a própria Bíblia diz que o centurião vai dar crédito a quem? Ao dono do navio. E para ser dono de navio, irmão, naquela época, era alguém financeiramente estável. Quem é que vai ganhar crédito? Um prisioneiro que diz que é melhor não seguir viagem, uma viagem que vai levá-lo ao seu julgamento perante César? Ou é mais fácil depositar a confiança em quem está financeiramente estável, é dono do navio e tem experiência com o mar? É porque o mundo é assim mesmo. O mundo dá crédito e dá autonomia para quem tem, não para quem é. Paulo era santo, mas não tinha navio. Paulo era santo, mas não possuía riquezas. Ele usufruía quando Deus dava a ele. Mas quem é que vai receber o crédito? O dono do navio. Porque o mundo dá crédito a quem tem, não a quem é. Por isso, quando a gente chega em algumas igrejas hoje, a gente fica constrangido de entrar. Porque a gente é mensurado por aquilo que a gente tem, não por quem a gente é. A gente vai na Cracolândia, meu esposo sempre está indo muito mais que eu, e a gente se encontra ali com servos e servas do Senhor, que encontram-se hoje perdidos e desgarrados. E quando a gente faz o apelo, volta para sua casa, volta para sua família, eles dizem: eu não posso entrar na igreja do jeito que eu sou, e nem do jeito que eu estou. Porque eles aprenderam que no mundo você vale o que você tem, não quem você é. Mas isso é desmistificado quando Deus levanta Samuel para ungir Davi. Lembra? Samuel está lá, está iludido. Muitos rapazes passam diante dele, Abinadab, Samá, Eliabe. Samuel olha, os seus olhos brilham porque são homens robustos, tem jeito de rei, aparência de rei, parece até que tem, só que Deus escolhe não é quem tem, é quem é. Aí a Bíblia diz que todo mundo que tem não vai passar pela sua aprovação. Quem Deus chama? Quem é? Aquele que está lá no pasto. É pequeno, mas ele é segundo o coração de Deus. É rejeitado pela sua própria família, não tem recurso, mas ele é escolhido de Deus. Talvez você não recebeu crédito na sua vida em muitas áreas, porque olharam para você e disseram: quem é você para dizer isso ou aquilo, porque você não tem para me dizer. Só que Deus está dizendo: não se preocupe, enquanto o mundo dá crédito a quem tem, eu dou valor a quem você é. E sabe quem você é? Em Cristo somos mais que vencedores, pelo amor dele que nos foi derramado. Jesus está dizendo: eu não olho para aquilo que você tem. Sabe, em outras palavras, é mais fácil para dizer, para você entender. Ele não ora quantas horas você ora, nem quantos propósitos você entrega. Ele olha quem você é, aonde está o seu coração, aonde está a sua integridade, aonde está a intenção do seu coração. Ele te chamou porque você é, não porque você tem. Eles não vão dar crédito a Paulo, porque Paulo não tem, mas eles se esquecem que Paulo é. E sabendo disso, Paulo vai se calar, porque Paulo sabe que era melhor ter parado a viagem por ali, mas já que não deram crédito, ele também não discute. E isso é um sinal de maturidade. A gente sabe que se tornou adulto quando a gente para de discutir. Quem saiu da fase da adolescência aqui sabe. Fica discutindo muito, batendo muito de frente, é porque não amadureceu ainda. Quem é maduro sabe que tem hora de falar e tem hora de calar. Paulo vai esperar o momento certo, ele não vai discutir, não vai brigar, vai retirar-se, vai tomar o seu lugar como escravo e a viagem vai seguir. E quando esse vento sopra e assola o barco de uma maneira tão violenta, a Bíblia diz que era um vento tão forte, tão violento, que eles deram a viagem como perdida. Nós vamos morrer aqui. Aí Paulo vai ser inspirado pelo Espírito Santo a se levantar no momento certo para dizer. E ele vai dizer uma coisa que quem é mãe aqui já disse muitas vezes. Ele vai dizer: eu avisei. Só que Paulo não se levanta dizendo eu avisei e se retira. Ele não se levanta dizendo eu avisei e vai embora.
Ele diz que avisou, mas ele traz uma solução. Qual? Ele traz uma palavra de esperança. Que palavra ele disse? Ele vai dizer: olha, eu avisei para vocês. Vocês não deram crédito a mim. Um vento de repente soprou. E vento que vem de repente tira de nós a estabilidade, tira de nós a confiança. Porque a gente está preparado para aquilo que a gente se programa. Mas vento que vem de repente pega a gente de surpresa. Aí Paulo se levanta e diz para eles: eu avisei. Vocês deveriam ter dado crédito a mim. Mas não se preocupem. Porque um anjo que Deus enviou a mim esteve comigo. E a palavra do anjo para Paulo foi a seguinte: Paulo, acalma o seu coração. Por quê? Porque eu tenho um propósito, você tem que chegar até Roma. E fica tranquilo, fala para esses homens que estão no barco. Olha só, gente, como Deus é maravilhoso. Os homens que estavam no barco não colocavam fé em Paulo, não colocavam credibilidade nele. Mas a graça de Deus é tão grande que Deus vai dar uma promessa não só para Paulo, mas para quem está junto com ele no barco. E isso me faz lembrar quando Jesus prometeu a nós: creia em mim e será salvo quem? Tu e a tua casa. Jesus vai salvar a gente do seu barco, pode se preparar. A palavra de Deus para aquele povo é: não se preocupa, porque ninguém vai morrer. Vocês vão perder o navio, mas ninguém morre. E Paulo começa a dar essa palavra a eles. Quando Paulo dá essa palavra a eles, eles enchem o coração de esperança. Por quê? Porque eles entenderam que Paulo tem autoridade para falar. Paulo tem experiência com Deus, ele sabe o que está dizendo. Então agora os companheiros dele de viagem vão colocar fé no que ele diz. Mas alguns centuriões que estão ali vão começar ainda com dúvida no seu coração. E tendo essa dúvida, eles vão tramar. O que eles vão tramar contra Paulo e os companheiros de viagem? Eles vão fingir que vão lançar as âncoras ao mar, a fim de que o barco fique estabilizado. Porque o vento era tão forte que a única forma de passar por essa tempestade era se rendendo a ele. Tem problema na nossa vida que é assim, gente. Não adianta ficar relutando, tem hora que a gente tem que se render. E saber a hora certa de se levantar e lutar. Aí eles se rendem. Então eles vão fingir que vão jogar a âncora ao mar, a fim de passar a mensagem para os companheiros de que o barco está sendo ancorado. Mas na verdade, eles estão descendo os botes que estavam dentro do navio através de cordas. E é nisso que se aplica a fraseologia do tema de hoje. Quando eles estão descendo os botes através de cordas, a fim de enganar quem estava naquele barco, Paulo tem uma revelação. Porque quem tem relacionamento com Deus tem prioridade na informação. Paulo vai ter uma informação privilegiada. Ele vai ser avisado antes de tudo aquilo que está para acontecer. Porque Paulo é alguém que tem uma vida de oração e uma vida de relacionamento. Quando ele é avisado por Deus, ele vai até o local onde a tramóia está sendo feita. E ele vai dar a seguinte palavra: se vocês saírem desse barco, ninguém vai se salvar. Mas se vocês ficarem, todo mundo vive. Engraçado que eu até julguei quando eu li esse texto à primeira instância, porque eu falei: olha só que sacanagem, né? Pegaram os botes, queria deixar todo mundo lá para morrer naufragado, e queriam enganar os seus próprios amigos de viagem. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende. Eles estavam com medo, nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Mas eles vão fazer algo que Deus não aprovava, mas estão fazendo por causa do medo. E tendo medo, a gente começa a tomar atitudes precipitadas. Mas Paulo é avisado e eles abortam o plano por aí. Por isso eles cortam os cabos da nau. E cortando os cabos da nau, os botes vão cair ao mar. E eles vão permanecer naquele barco. Quando eles soltam os cabos da nau, em outras palavras, trazendo para nós, eles querem dizer: se desprenda de tudo aquilo que traz confiança para você na terra. Sabe por quê? O recurso da terra não dá para nós segurança. Quando a gente se apoia no recurso da terra, a gente cai
Quando a gente se apoia no recurso da terra, a gente é frustrado. Teve gente que no meio da pandemia se apoiou no governo, se frustrou porque o governo não supriu a necessidade. A nossa confiança precisa estar em quem de fato liberou sobre nós uma palavra. A confiança daqueles homens não podia estar naquele bote. É por isso que eles tinham que cortar o cabo da nau, porque a fé deles tinha que estar na palavra que Deus liberou a respeito daquela viagem. Quer um conselho para vencer nessa noite? Corta os cabos da sua nau e se rende. Essa tempestade não vai te matar e ninguém vai morrer no seu barco. Se desprende de tudo aquilo que é da terra, porque a terra vai te frustrar, mas aquele que te chamou garante a sua viagem do começo ao fim. A tempestade está forte, mas você não morre. A tristeza toma conta do seu coração, mas você não pode parar. A insegurança está grande, o desespero toma conta, mas a sua confiança não pode estar no bote. Solta o cabo da nau, solta o cabo desse bote. Por isso o salmista falou no Salmo de capítulo 18: bendito seja o Senhor, meu escudo, minha fortaleza, meu broquel, porque Ele me garante vida. Na minha angústia eu clamei, Ele me ouviu e Ele me livrou dos meus inimigos. Ouça, a sua confiança tem que estar no Senhor, porque se a gente confiar nos carros e nos cavalos, nós caímos. Mas a nossa segurança, a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque os soldados se preparam para o dia da batalha, mas do Senhor é a vitória. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. A tua família não depende de você, o teu marido não precisa de você, os teus filhos não precisam de você. Não, Fabi, não, eles precisam de Deus, porque Deus garante a vitória do começo ao final. Aquele que te chamou te garante segurança. Ele está dizendo: se desprende desse bote. Você confia demais no que é da terra, confia no seu emprego, confia no seu recurso, confia em si e se frustra porque não consegue. Mas quando você coloca os seus olhos aos céus, aleluia, de onde te vem o teu socorro? Arabandai, Suidecandaramanai. Arabandura, Suidecandaramanai. De lá vem o seu socorro. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que eles se desprenderam, porque quando a gente se desprende do que é da terra, é igual oferta, irmão. A irmã ministrou aqui, falou tão forte no meu coração. Não é sobre aquilo que é da terra, não é sobre o valor terreno, é sobre aquilo que está do lado de dentro. E tirando a confiança daquilo que é da terra, eles vão viver o maior milagre. Ninguém vai morrer. Fica tranquilo. Tem gente que está no seu barco que não coloca crédito naquilo que Deus confiou no seu coração, mas no final eles vão ter que engolir que Deus cumpriu tudo que te prometeu. Aleluia. Tem gente que é do nosso barco, irmão. Tem gente que é da nossa casa, da nossa família. Não acredita em nós, não acredita naquilo que Deus confiou ao nosso coração. Aí olha pra gente e acha que a gente é louco. Rapaz, como é que você vai na igreja com esse frio? Podia estar em casa, podia estar com seu filho, com a sua família. E a gente continua orando, continua insistindo, continua lendo a Bíblia de madrugada. Não tem tempo de dia, lê de noite. Não tem tempo de noite, lê de dia. E a gente vive como um maluco perante os olhos dos homens. E eles olham para nós e não entendem. Mas sabe o que nos conforta? É que no final eles vão ter que entender que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa as que não são para confundir as que são. E como é que essa viagem acaba? Ninguém morre. Vai todo mundo para Malta. O evangelho vai ser pregado ali. Muitos vão se render ao poder de Cristo. Paulo vai efetuar grandes obras, fica ali 3 meses. E ele vai seguir para Roma. Ele é apresentado diante de César em Roma, e ali ele conclui o objetivo que Deus tinha para a vida dele. E eu encerro aqui dizendo para você, com a perspectiva de uma carta náutica, né? O que é uma carta náutica? É um mapa do mar. Quem tem uma Bíblia de estudo como essa, ou qualquer uma Bíblia de estudo simples, você vai ver que o leito do mar Mediterrâneo está na horizontal. Jerusalém, que é de onde eles partiram, está na parte inferior. E eles vão seguir a viagem para Roma, que está na parte superior do lado oposto. E quando eles estão seguindo viagem, saindo de Jerusalém para Roma, houve muitos altos e baixos.
passaram por Creta e por muitas outras costas. Então a viagem deles é considerada como um avanço. Por quê? Porque tudo aquilo que sai de baixo para cima está avançando. Quem está em cima está na vantagem, quem está embaixo está na desvantagem. Eles estão saindo de um ponto inicial que está embaixo e seguindo para cima. No meio do trajeto tiveram muitas percas. Tiveram até que jogar a própria comida ao mar para não perder a embarcação. Mas a Bíblia diz que o objetivo foi concluído e eles chegaram a Roma. Fabi, não entendi. Vai entender. Quem está olhando de fora não entende que eles estão saindo de baixo para ir para cima. Quem está olhando de fora está vendo, rapaz, eles estão perdendo comida, estão perdendo tempo, estão perdendo noites de sono, já faz dia que eles estão sem comer, eles comem um pouquinho e já tiveram que jogar o trigo fora para não afundar a embarcação, então eles estão na desvantagem, porque eles estão perdendo. Quem olha de fora está falando, jamais que eles estão subindo, eles estão descendo. Só que a ótica divina é diferente, porque ainda que perdendo, eles continuavam subindo, de Jerusalém para Roma, de Jerusalém para Roma. Um vento forte, bravio, mas eles estavam subindo. Desesperançosos, mas estavam subindo. Com medo, mas estavam subindo. Perdendo alimento, mas estavam subindo. Perdendo amigos, mas estavam subindo. Eu vou falar para você entender. Sendo traído, mas estava subindo. Sendo desenganada, mas estava subindo. Quem olha de fora fala, rapaz, você não está subindo não, você está descendo. Você está com Jesus, só anda perdendo. Só que você tem que responder, olha, a ótica divina é diferente. Quem quiser ganhar, perde. Mas aquele que quiser perder, ganha. Para você parece que eu estou descendo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou subindo, eu estou avançando, eu vou chegar ao destino que Ele colocou ao meu coração, porque o objetivo que Ele tem na minha vida não será frustrado. Por isso Jó disse, no maior momento de aflição, nenhum dos seus sonhos podem se frustrar, e Ele é fiel. Ainda que a minha carne e a minha pele se desfaleça sobre a terra, os meus olhos o verão sobre a face da terra. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, você acha que está descendo porque está perdendo amigos, você acha que está descendo porque está perdendo recurso, você acha que está perdendo porque está descendo cada vez mais, parece que anda um passo e volta três. Isso é na ótica humana, mas Deus está dizendo, continue com essa tempestade, porque ela não te mata, ela só está te levando para o lugar que eu já decretei sobre você. Você não vai descer, o seu destino é subir. Vai avante, porque aquele que prometeu para você garante a sua chegada ao destino. Aleluia. Parece que está descendo, mas está subindo. Deus traz uma resposta para o coração de gente aqui, mas Deus, parece que a minha vida não anda, não flui, parece que nada se desenvolve. Deus está dizendo, não se preocupe, você está no caminho certo, continua na minha presença, porque ainda que para os homens você esteja descendo, para mim eu te digo, você está subindo. Se coloca de pé no salto de glória, vamos orar. Glória a Deus, vem aqui, Simone, para você encerrar. Aleluia. Nesse mesmo espírito de oração, feche seus olhos, eu quero orar por você, selar essa palavra no seu coração. Aleluia. Irmãs, a mensagem é simples, mas é essa. Parece que está descendo, mas está subindo. Parece que está na desvantagem, mas está ganhando. Aleluias. Aleluia. Fabi, fica aqui com a gente. Eu e você combinamos alguma coisa de palavra? Eu vou falar por mim. Eu tenho vivido dias. Quanto mais eu busco, mais eu entrego. Mas eu vejo isso acontecer na minha vida. E o Senhor diz, você está subindo. Senhor, você está subindo. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Então, eu quero chamar mulheres à frente. O Senhor incomodou o meu coração. Aleluia, Jesus. Que você está na mesma situação. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha. Venha para o altar. Venha para o altar. Aleluia. Venha buscar aqui.
confirmação, Aleluia. venha buscar aqui consolo, Aleluia. venha buscar aqui. Não tenha vergonha. Oh, aleluia. Ei, eu estou dando meu testemunho para você. Quem sou eu? Olha o meu tamanho. Aleluia, Olha o meu Deus. tamanho. Abaixo, ele canta, labalaça, abaixo. É como ela disse, o mundo nos olha pelo aquilo que nós temos, pela nossa aparência, pelo que nós produzimos, pelas unhas pintadas, pelo rosto maquiado, pela arquitetura. Alabaixo, ele canta, labalaça, ele canta, labalaça. Mas Deus, Ele tem uma ótica diferente ao teu respeito e ao meu respeito. Labaixo, ele canta, labalaça. Talvez alabaixo, alguém diz, alabaixo. Ah, porque você Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Alabaixo, ele canta, labalaça. Mas o Deus, alabaixo, ele canta que está neste lugar hoje. Ora, Senhor, labaixo. Confirma os seus anjos aqui, Senhor. Labaixo, ele canta, labalas. Aleluia. Oh, Santo Deus. Aleluia. Irmã, se você está queimando no seu coração, não deixe a timidez tomar conta da sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Não é porque eu estou aqui ou porque a Simônia está aqui, mas é porque o próprio Espírito que encheu aqueles homens de poder quer renovar você nesse dia de hoje. Isso aqui não é um encontro social. Você não veio aqui de besteira. Deus tem uma promessa para reavivar na sua vida. Não perca a oportunidade. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Eu vejo um óleo de unção. Eu vejo um óleo descendo desse altar e trazendo cura para a alma de gente aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, eu vejo um óleo descendo, 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 descendo e enchendo. Escuta, moça. Essa noite Deus marcou um encontro contigo, diz o Senhor. Porque quem olha do lado de fora não sabe a marca da dor que carrega do lado de dentro. Mas o Deus que me chamou te diz nessa noite: recebe a cura da sua alma. Porque o que tem parado o avanço na sua vida é a dor que te consome do lado de dentro. E Ele te trouxe aqui nessa noite para encher o teu coração de cura. Recebe a cura nessa noite. Recebe a unção do Espírito Santo. Recebe o bálsamo na sua vida. O Deus que me chamou, Ele me impulsiona a dizer para você: a sua história será mudada nessa noite de hoje. Com apenas uma palavra, Ele muda o cenário, Ele muda a tua história e Ele muda a sua vida. Toda insegurança, toda insônia, toda ansiedade, todo pensamento de síndrome acelerada, eu ordeno agora, pelo poder do sangue de Jesus, pega tudo que é teu e bate em retirada. Eu ordeno a todo espírito de depressão, toda confusão, toda angústia, toda calúnia que se levanta sobre a vida dessa mulher, caia por terra na noite de hoje, e que elas saiam daqui convictas de que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus está dizendo: essa noite é uma noite especial. Essa noite é uma noite que vai ficar marcada na sua história, porque você conhece a minha voz, você sabe quem eu sou, e Deus é quem te trouxe aqui nessa noite para te dizer: tem muita coisa que aconteceu na viagem, mas fica tranquilo, o objetivo vai ser concluído. Oh, Espírito Santo de Deus, subiu muito, mas caiu demais. E quando caiu ficou sequela, mas Deus está dizendo: não se preocupa, a sua viagem não será abalada. Você pode até ter perdido o barco, mas não perdeu a vida. E enquanto a vida há esperança, Deus te escolheu para uma nova história. Deus te chamou para um novo tempo, e esse tempo se cumpre na noite de hoje. O Kairos de Deus está se encontrando com o Cronos para cumprir a vontade dele na sua vida. Tenha convicção disso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para você que o teu futuro está nas mãos dele. Aquilo que você sonha está no tempo dele. Eu estou vendo um papel sendo assinado, eu estou vendo uma vitória descendo
sobre a sua vida. Eu estou vendo algo que você deseja muito concluir, e a sua força não te deixa, porque você sabe que sozinha não consegue. Mas o Deus que te prometeu, Ele te garante: você vai ser honrada e você vai concluir o objetivo, porque o sonho desse estudo foi eu que coloquei sobre você, o sonho dessa casa foi eu que coloquei sobre você, o sonho dessa família, dessa restauração, foi Ele que colocou sobre você. Aquilo que estava quebrado, Deus hoje vai restaurar. Aquilo que estava perdido, Deus hoje vai fazer encontrar-se, porque Ele não é Deus de confusão. Tenha uma coisa na sua mente: Ele hoje vai alinhar as suas veredas para que você consiga concluir o objetivo. Somos fracos, limitados, mas você vai chegar até Roma. Você vai chegar, Paulo. Vai chegar machucado, mas vai chegar. Está sendo ferido, mas vai chegar. Está sendo oprimido, mas vai chegar. O barco se perdeu, mas você vai chegar. Os filhos talvez não estão do seu lado hoje, mas eles vão estar. O esposo hoje não te apoia, mas o mesmo Deus que converteu a Paulo vai chegar na sua casa e vai cercá-lo com grilhões. Deus me trouxe aqui para te dizer: aquilo que estava perdido hoje vai ser encontrado. Aquilo que estava fora da linha hoje vai ser alinhado. Saia daqui convicta da sua vitória, porque Deus é nessa casa de oração nessa noite. Deus, eu oro a Ti, Pai, que essa palavra ela não seja esquecida, que o meu nome seja esquecido, que eu seja esquecida, que eles não se lembrem nem de mim, mas que eles não se esqueçam dessa palavra, porque essa palavra é Tua, essa palavra é do Senhor, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que promete. Por isso nessa noite eu oro a Ti, Pai, conclui a boa obra que o Senhor começou na vida dessas mulheres, conclui a boa obra que o Senhor começou na vida delas. Pai querido, Pai amado, onde há uma frustração, aonde há, Senhor, o medo de não conseguir avançar, nessa noite seja caído por terra no nome de Jesus, porque o Senhor é Deus que não nos deu espírito do medo, mas colocou em nós espírito de ousadia. Que o Espírito Santo agora, nessa hora, tome ela nesse momento, que ela seja cheia da Tua presença, até que não caiba mais nada, até que a dúvida não entre mais no coração, até que as palavras contrárias não tomem conta da mente. Toda mente cauterizada seja hoje alcançada por essa palavra. Toda mente, meu Deus e meu Pai, que não consegue depositar esperança naquilo que o Senhor prometeu hoje, seja alinhada conforme a Sua vontade. Onde existe uma doença da alma e uma doença física, eu ordeno agora pelo poder do Deus que me chamou, saia em nome de Jesus. Dores não serão sentidas mais, seja fisicamente ou na alma. Que hoje seja uma noite de convicção para aquelas que estão presentes aqui nessa noite. É que eu te peço agradecendo, crendo no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor.